Você já sentiu alguma vez que há algo na Bíblia que te deixa confuso, ou até mesmo espantado? Existem passagens que parecem pequenas, pouco mencionadas nos púlpitos, mas quando lidas com atenção, nos fazem parar, respirar fundo e perguntar: o que Deus está querendo ensinar aqui? Talvez você já tenha ouvido falar sobre milagres, sobre fé, sobre amor. Mas já ouviu falar de uma jumenta que fala, ou de uma mão invisível que aparece em um palácio e escreve na parede? Será que é verdade que um morto pode voltar à vida apenas por tocar nos ossos de um profeta? Essas perguntas não são invenções, são fatos reais, registrados na Bíblia com toda a santidade e poder. E se Deus permitiu que isso acontecesse, certamente Ele tinha um propósito. Muitos leem a Bíblia como um hábito, mas poucos ousam mergulhar nas páginas difíceis de entender. Não é por falta de fé, mas porque existem partes tão estranhas que parecem impossíveis de compreender com a mente humana. No entanto, são justamente essas coisas que parecem impossíveis onde Deus revela sua glória de forma mais grandiosa, superando toda a lógica, ciência e até o medo. Essas passagens não são apenas história, são espelhos espirituais que refletem quem somos hoje. Em um mundo em constante turbulência, você já se perguntou: será que essas coisas estranhas da Bíblia estão falando algo diretamente para a minha vida? Hoje quero te convidar para uma jornada através das 16 passagens mais misteriosas da Bíblia, não para alimentar a curiosidade, mas para despertar um coração que esqueceu como se emocionar para reacender uma fé que adormeceu em meio às preocupações do dia a dia. Essa é a sua chance de ver um lado diferente de Deus, não apenas como o Deus que abençoa, mas como o Deus que age de maneira poderosa e extraordinária, e muitas vezes além da nossa compreensão. Se você também já teve dúvidas sobre os segredos escondidos na palavra clique, em curtir e inscreva-se no canal para descobrir juntos essas verdades sagradas que talvez você nunca tenha ouvido antes. Não guarde esse milagre só para você compartilhe com seus entes queridos e cresçam juntos na fé. E quem sabe, através dessas histórias que parecem misteriosas, você ouça um chamado bem claro, filho. Eu ainda estou aqui. E então, você está pronto. E foi justamente do desejo ardente de ouvir a voz de Deus, em meio às confusões da vida, que surgiu uma das imagens mais estranhas e menos ensinadas das Escrituras, as pedras Urim e Tumim. Pode parecer estranho, mas elas não eram amuletos, nem objetos místicos, eram ferramentas reais para buscar a vontade do Senhor. Essas pedras foram entregues ao sumo sacerdote, guardadas dentro do éfode, uma veste sagrada colocada sobre o peito, bem perto do coração, como um símbolo de que a vontade de Deus deve ser mantida com temor e reverência. Urim e Tumim simbolizam a distinção entre certo e errado luz e trevas verdade e mentira, tudo sob a luz dos céus. Não era algo a ser usado levianamente, pois cada vez que alguém consultava a Deus por meio delas, era um ato profundamente sagrado. Elas eram o meio pelo qual se buscava uma confirmação clara do Pai, principalmente nos momentos em que a sabedoria humana não era suficiente. Lembre-se da história do rei Davi, chamado de homem segundo o coração de Deus. Quando foi perseguido por Saul, que queria matá-lo, Davi não agiu por impulso. Ao ouvir que os filisteus estavam atacando a cidade de Quela, ele não correu para uma batalha, mas chamou imediatamente o sacerdote Abiatar, que trouxe consigo o éfode, e dentro dele, Urim e Tumim. Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus para libertar Quela? E Deus respondeu claramente: vai. Mas quando seus soldados ficaram com medo, Davi consultou o Senhor novamente e Deus confirmou: eu os entregarei em suas mãos. Com essa certeza sagrada, Davi lutou e venceu. Mas a história não termina aí.
Quando soube que Saul viria capturá-lo, Davi não fugiu imediatamente, ele perguntou ao Senhor Saul: virá mesmo? E Deus disse sim. Davi continuou: o povo de Queila me entregará. E o Senhor respondeu: eles entregarão. Com a orientação recebida por meio de Urim e Tumim, Davi escapou da morte por um triz. Isso não foi sorte, foi o fruto da fé, que escuta a voz de Deus em qualquer situação. Também no reinado de Saul, essas pedras deram uma resposta que chocou a nação. Saul havia jurado que nenhum de seus soldados comeria até a vitória. Mas seu filho Jonatas, sem saber do voto, comeu um pouco de mel enquanto estava exausto. Mais tarde, Saul tentou consultar a Deus sobre o motivo de ele não ter respondido durante uma batalha. Quando usaram Urim e Tumim, o veredito caiu sobre Jonatas, seu filho fiel e corajoso. Apesar de ele ter salvado Israel pela lei, Saul disse: você deve morrer. Felizmente o povo interveio e salvou Jonatas da morte. Mas essa história nos mostra uma lição profunda. Cada consulta a Deus vem com grande responsabilidade, e Ele sempre fala a verdade. Então, o que hoje está te impedindo de se aproximar de Deus e perguntar a Ele sobre sua vida? Talvez você esteja em um momento difícil como Davi, ou confuso entre certo e errado como Saul. Urim e Tumim podem não estar mais presentes fisicamente, mas o Espírito Santo de Deus continua disponível para te guiar se você estiver disposto a perguntar com um coração sincero. Você já orou pedindo a Deus uma resposta clara assim? Já teve coragem de parar tudo e esperar apenas um sim ou não vindo dele? Querido povo do Brasil, se você já desejou profundamente saber qual caminho seguir, lembre-se, Deus nunca esconde suas respostas daqueles que verdadeiramente o buscam. Ele pode não usar pedras, mas usa sua palavra. A Bíblia usa seu espírito e usa corações ensináveis para revelar o que deseja para você. Urim e Tumim não são apenas relíquias do passado, são símbolos vivos de uma verdade poderosa. Deus não é um Deus silencioso. Ele fala. E Ele quer que você conheça claramente o caminho a seguir. Você está pronto para perguntar a Ele hoje? Se as pedras Urim e Tumim nos mostram um Deus que responde com silêncio sagrado, há outras passagens na Bíblia, onde ele fala de forma surpreendente pela boca de um animal. A história do profeta Balaão e sua jumenta é uma das mais estranhas e ao mesmo tempo mais profundas das Escrituras. Quando Balaão foi contratado pelo rei de Moabe para amaldiçoar o povo de Israel, ele aceitou partir, mesmo após Deus ter lhe advertido. No caminho montado em sua jumenta, Balaão não sabia que o anjo do Senhor estava à frente barrando o caminho com uma espada desembainhada. Curiosamente, a jumenta viu o anjo, mas Balaão, o homem chamado de profeta, não viu nada. Na primeira vez, a jumenta desviou pelo campo, e Balaão a espancou. Na segunda, ela se encostou no muro ferindo o pé dele, e novamente foi espancada. Na terceira, quando o caminho era estreito e sem saída, a jumenta simplesmente se deitou, e Balaão furioso a golpeou com ainda mais força. E então, algo absolutamente fora do comum aconteceu. Deus abriu a boca da jumenta, e ela falou: "O que foi que eu te fiz para que me espancasses 3 vezes?" Uma pergunta inesperada, vinda de um animal, mas carregada de uma verdade que Balaão precisava ouvir. E o mais impressionante, Balaão nem ficou assustado. Ele respondeu à jumenta e começou a discutir com ela, como se fosse uma pessoa comum. Nesse momento, Deus abriu os olhos do profeta e ele finalmente viu o anjo diante de si. Imediatamente, Balaão se lançou com o rosto em terra, tomado de medo e arrependimento. Essa história não é apenas uma curiosidade bíblica. Ela é um alerta poderoso para nós hoje. Não presuma que você sempre enxerga claramente. Às vezes, aquilo que você despreza uma pessoa simples, uma criança ou uma situação incômoda, pode ser exatamente o meio pelo qual Deus está tentando te alertar, te guiar
ou te impedir de cometer um erro. Se até uma jumenta pôde ser usada pelo Espírito Santo para dar uma mensagem, será que nós não podemos nos humilhar para ouvir a voz de Deus através das pequenas coisas do cotidiano? Você já sentiu que algo tentou te impedir de seguir em frente e você ignorou, achando que era só um obstáculo? Talvez fosse o próprio Deus tentando te salvar. Não espere até o ponto em que ele precise usar um animal para chamar sua atenção. Peça ao Espírito Santo que abra seus olhos espirituais para reconhecer os sinais dele, pois muitas vezes a maior graça chega nos momentos mais estranhos. Se uma jumenta pôde falar para impedir um profeta de seguir pelo caminho errado, o que você diria se uma mão invisível aparecesse no meio do palácio mais poderoso da época, escrevendo uma sentença direta do céu? Entre os 16 episódios mais estranhos da Bíblia, pouco conhecidos por muitos, esta é uma cena que fez até os reis mais poderosos tremerem de medo. Foi durante o grande banquete do rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, que herdara o trono da Babilônia. Embriagado pela vitória e dominado por um orgulho sem limites, ele organizou uma festa grandiosa para milhares de nobres. Mas o que transformou aquela celebração num evento celestialmente trágico foi a ordem do rei trazer os cálices de ouro e prata, tirados do templo do Senhor em Jerusalém, tomados durante conquistas passadas, para que fossem usados em louvor aos deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. No ápice de sua arrogância, uma mão apareceu apenas à mão e começou a escrever palavras misteriosas na parede do palácio, deixando todos em absoluto silêncio. O rei ficou tão apavorado que seu rosto empalideceu. Seus joelhos batiam de medo e suas pernas tremiam. Ele mandou chamar todos os sábios magos e adivinhos para decifrar a mensagem, mas ninguém conseguiu entender. Foi então que a rainha lembrou-se de um homem, Daniel, conhecido por interpretar sonhos na época de seu pai. Chamado à presença do rei Daniel, recusou recompensas e falou apenas o que Deus havia lhe revelado. Ele explicou que a inscrição era uma mensagem direta do Senhor, meu Deus, contou os dias do teu reinado e os terminou. Tequel foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, o teu reino, foi dividido e entregue aos medos e persas. E poucas horas depois a profecia se cumpriu. O rei foi morto e o império da Babilônia caiu. Essa história não é apenas um registro antigo, é um alerta profundo para cada um de nós hoje. Você tem usado o que é sagrado para satisfazer seus próprios desejos. Tem exaltado coisas vazias em vez de honrar a Deus. E se hoje, na parede da sua vida, a mão de Deus escrevesse algo, o que estaria escrito? Será que você está sendo pesado na balança da justiça divina sem perceber? Deus continua falando não mais com dedos na parede, mas por meio da consciência da sua palavra e dos sussurros do Espírito em seu coração. Se uma mão celestial pôde escrever uma sentença em uma parede, com poucas palavras, então, uma ordem curta repetida 3 vezes na Bíblia, também é suficiente para deixar muitas gerações perplexas. Entre os episódios mais curiosos e pouco comentados das Escrituras, há um mandamento pequeno, direto, mas profundamente intrigante. Não cozinhe o cabrito no leite de sua mãe. À primeira vista, essa ordem parece estranha. Por que Deus proibiria cozinhar um cabrito no leite da própria mãe? Não se trata de um grande pecado, nem de idolatria ou derramamento de sangue. No entanto, o mais surpreendente é que esse mandamento é repetido 3 vezes no Antigo Testamento, em Êxodo 23:19, Êxodo 34:26 e Deuteronômio 14:21. A repetição 3 vezes nos mostra que isso não é um detalhe insignificante, mas sim uma mensagem espiritual e moral com peso eterno. Alguns estudiosos acreditam que esse mandamento foi dado para diferenciar o povo de Israel das nações vizinhas que praticavam rituais pagãos, misturando leite
e carne de filhotes como forma de feitiçaria ou pedido de fertilidade. Se for assim, então, Deus estava protegendo a pureza da adoração, impedindo seu povo de imitar práticas supersticiosas que confundem luz com trevas. Mas há uma interpretação ainda mais profunda e bela. Esse mandamento revela o coração de compaixão e respeito à vida. Pense bem, o leite materno é símbolo de vida, de carinho, de cuidado. O filhote, seja cabrito, ou qualquer outro, representa a fragilidade, a inocência, a dependência. Cozinhar o filhote no próprio leite materno seria simbolicamente usar aquilo que deveria nutrir para destruir. É um gesto contra a lógica do amor, uma inversão cruel do que deveria ser. E a Bíblia nos ensina a viver de forma oposta a isso, com ternura, com compaixão, com sensibilidade, diante do que é pequeno e indefeso. Esse mandamento se tornou com o tempo a base para muitas das leis alimentares judaicas, inclusive a proibição de misturar carne e leite na mesma refeição. Isso mostra a seriedade com que o povo de Deus levou até mesmo os detalhes mais práticos da vida cotidiana para viver com reverência e obediência. E hoje, qual é a lição para nós? É esta: viva com bondade. Não transforme aquilo que deveria ser expressão de amor em instrumento de dor. Que sua forma de tratar os outros, e até os menores e mais frágeis, seja guiada pela compaixão, não pela conveniência. Que você escolha parar e refletir antes de agir de maneira que possa ferir alguém mesmo sem intenção. Pois Deus não olha apenas os grandes atos, Ele vê também as pequenas intenções do seu coração. E Ele se alegra quando você vive com justiça, mas também com misericórdia e santidade, como o Pai Celestial. Se esse pequeno mandamento te faz repensar a forma como você ama, cuida e se relaciona, clique em curtir para apoiar o vídeo. Inscreva-se no canal para mais ensinamentos da Palavra de Deus. E compartilhe este trecho com alguém que talvez precise de um lembrete sutil do alto. E me conte nos comentários, você já viveu um momento em que escolheu ser mais gentil. E se um simples mandamento, como não cozinhar o cabrito no leite de sua mãe, contém profunda santidade e misericórdia, há algo ainda mais extraordinário, um momento em que um homem ousou pedir para ver a glória de Deus. Entre as 16 passagens mais estranhas da Bíblia conhecidas por poucos, está o pedido ousado de Moisés e a resposta surpreendente de Deus, tornando-se uma das cenas mais sagradas das Escrituras. Depois que o povo de Israel pecou ao adorar o bezerro de ouro, Moisés permaneceu no monte diante do Senhor, suplicando perdão e pedindo que a presença de Deus não se afastasse do povo. Foi nesse contexto que ele proferiu aquela oração que faz a gente arrepiar: "Deixa-me ver a tua glória." Não se tratava de um pedido simples, mas de um clamor do fundo do coração de alguém que já conversava com Deus cara a cara, mas ainda ansiava por conhecê-lo mais profundamente. Deus respondeu de maneira impressionante: "Você não pode ver o meu rosto, porque ninguém vê o meu rosto e vive." Essa resposta não era uma recusa fria, mas um lembrete de que a glória absoluta de Deus transcende a capacidade finita de qualquer ser humano. Ainda assim, ele não ignorou o clamor de Moisés. Disse: "Eu farei passar toda a minha glória diante de você. Colocarei você em um entalhe de rocha e cobrirei com a minha mão até que eu passe. Então eu retirarei a minha mão e você verá o meu dorso. Porém o meu rosto não poderá ser visto." Essa cena em que o homem é colocado no entalhe da rocha, protegido pela mão de Deus, para então contemplar o dorso da glória divina, depois que ela passou, não é apenas um milagre às avessas, mas uma metáfora profunda para a nossa vida. Muitas vezes oramos para que Deus se revele, para que vejamos seus feitos, mas nos sentimos silenciados, confusos, como se nada estivesse acontecendo. Porém, lembre-se, Moisés também não viu o rosto de Deus. Ele só viu o rastro que a glória deixou ao passar.
E frequentemente, só após atravessarmos uma provação, é que compreendemos: ah, Deus esteve aqui. Ele me protegeu com sua própria mão. Não se trata apenas de uma história de privilégio espiritual, mas de um lembrete de que Deus responde aos corações sinceros que o buscam. Porém, ele se revela ao seu modo com amor e cuidado. Ele conhece nossos limites e jamais permitirá que sua luz nos destrua, mas sempre deixará um sinal, uma prova, uma presença suficiente para renovarmos nossa fé. Você tem desejado ver o Senhor em sua jornada. Já sentiu que está num entalhe de rocha, num lugar sombrio e silencioso, mas, na verdade, está sendo amparado pela mão de Deus. Mantenha a confiança, porque quando a glória dele passar por sua vida, você perceberá que ele nunca esteve longe, mesmo nos momentos em que se sentiu mais sozinho. E se Moisés ousou pedir para ver a glória de Deus, e foi escondido na fenda da rocha, para contemplar apenas o que vinha depois da sua passagem, há outro momento igualmente poderoso, quando uma mulher diante da condenação iminente não recebeu a morte que a lei exigia, mas encontrou a vida que a graça oferece. Entre os 16 episódios mais estranhos da Bíblia, que poucos conhecem, o instante em que Jesus se abaixa e escreve na areia é um dos mais emocionantes e revolucionários. A história está no Evangelho de João, capítulo 8. Uma mulher, pega em flagrante adultério, é arrastada à força para o centro de uma multidão. Escribas e fariseus a colocam diante de Jesus, citando a lei de Moisés, que ordenava que tal mulher fosse apedrejada, e perguntam: "E o Senhor o que diz?" Mas sua intenção não era aplicar a justiça, e sim armar uma armadilha contra Jesus para acusá-lo. No meio da tensão das vozes acusadoras e dos olhares carregados de julgamento, Jesus não responde de imediato. Em vez disso, ele se abaixa e começa a escrever no chão. Ninguém sabe exatamente o que ele escreveu. Alguns dizem que foram os pecados dos acusadores. Outros acham que foram seus nomes ou versículos da Escritura. Mas o foco não está nas palavras, e sim no silêncio cheio de autoridade. Quando insistem, ele se levanta e declara: "Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra." E volta a escrever. Uma única frase, um gesto simples, mas que muda tudo. Um por um, do mais velho ao mais jovem, todos largam suas pedras e se retiram. Até que só restam Jesus e a mulher. Ele olha para ela e pergunta: "Mulher, onde estão eles?" "Ninguém te condenou?" Ela responde: "Ninguém, Senhor." E ele diz: "Nem eu te condeno. Vai e não peques mais." Essa não é apenas uma história de perdão, é uma declaração sobre a verdadeira essência da graça. Jesus não nega o pecado, não ignora a falha, mas também não aceita uma justiça fria e desprovida de compaixão. Ele não disse: "Você é inocente." Ele disse: "Eu não te condeno. Agora mude sua vida." Ele colocou restauração acima da punição, esperança acima da vergonha e o ser humano acima de leis impiedosas. Você já se sentiu exposto, acusado, como se estivesse no centro de uma multidão, pronta para te julgar. Já cometeu erros que te fizeram acreditar que não merece mais se reerguer. Jesus hoje ainda se abaixa, não para se afastar de você, mas para começar a escrever um novo capítulo da sua história. Ele não ignora a verdade, mas também não ignora você. E se você ouvir com o coração, as palavras vai. E não peques, mas entenda, isso não é uma sentença, mas uma porta aberta pelo amor sem fim. Se uma palavra cheia de graça da boca de Jesus pôde salvar uma mulher da morte, foi também da mesma boca que saiu uma maldição, que secou completamente uma figueira verdejante em apenas uma noite. E entre os 16 episódios mais estranhos da Bíblia, pouco conhecidos por muitos, está essa cena que parece desconcertante: Jesus amaldiçoando uma árvore que aparentemente não fez nada de errado. Mas por trás disso
está uma mensagem poderosa que até hoje sacode a consciência dos que a leem com o coração aberto. A história está registrada em Marcos capítulo 11. Jesus e seus discípulos estavam a caminho de Betânia para Jerusalém. Durante o trajeto, ele sentiu fome e viu de longe uma figueira cheia de folhas. Ao se aproximar, não encontrou frutos, apenas folhas, pois não era tempo de figos. Mesmo assim, Jesus declarou: "Nunca mais alguém coma fruto de ti." E os discípulos ouviram claramente aquelas palavras. Na manhã seguinte, passando pelo mesmo lugar, os discípulos viram que a figueira havia secado desde a raiz e ficaram espantados. "Mestre, olha, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou." Para muitos leitores modernos, esse episódio levanta dúvidas. Por que Jesus amaldiçoaria uma árvore que não tinha fruto bué, por ser fora de estação? A figueira tinha culpa. Estaria Jesus com fome e irritado. Mas a verdade é que esse não foi um ato impulsivo. Foi uma parábola viva, um sinal profético com um forte tom de advertência. Na Bíblia, a figueira frequentemente simboliza o povo de Israel, especialmente os líderes religiosos da época. Eram pessoas que exibiam uma aparência piedosa, repleta de folhas verdes, e vistosas orações em público, rituais, obediência aparente à lei, mas por dentro estavam vazias de fé genuína, amor, arrependimento e justiça. A figueira com folhas e sem frutos representa uma fé de fachada bela, por fora, mas estéril por dentro. O ato de Jesus foi um gesto profético anunciando o julgamento que cairia sobre uma religiosidade hipócrita e sem vida. Ele mostrou que Deus não busca aparência, mas transformação verdadeira do coração. Foi uma advertência clara para todos nós. O Pai não se impressiona com rituais. Ele procura frutos reais, frutos de justiça, misericórdia e verdade. Logo após o episódio, Jesus ensinou aos discípulos sobre a fé verdadeira. Se vocês tiverem fé e não duvidarem, farão não só o que foi feito à figueira, mas até dirão a este monte: levanta-te e lança-te no mar, e isso acontecerá. Ou seja, fé não é apenas saber doutrina ou frequentar cultos, mas viver conectado com o Pai, confiando plenamente em seu poder e frutificando na prática diária. E você, que tipo de figueira tem sido? Talvez você esteja verdejante aos olhos das pessoas, frequenta a igreja, ora conhece versículos. Mas Jesus está procurando algo além, frutos que nascem de um coração rendido, arrependimento sincero, perdão autêntico, obediência viva e amor genuíno. E se hoje ele se aproximasse da sua vida, como se aproximou daquela figueira, o que ele encontraria? Folhas, ou frutos aparência, ou essência, que a sua vida não seja apenas verde aos olhos do mundo, mas cheia de frutos diante de Deus, pois chegará o dia em que toda árvore sem frutos será cortada, e a que dá frutos será cuidada pelo Pai, podada e usada para abençoar muitos. Se essa história te levou a examinar o seu coração, deixe um testemunho, um comentário, ou simplesmente escreva: "Eu quero dar frutos verdadeiros para o Senhor." Talvez sua palavra seja o empurrão que alguém precisa para voltar aos braços do Pai. Se a figueira seca foi um aviso contra a fé falsa, há uma imagem ainda mais forte e perturbadora nas Escrituras, algo que revela a consequência mais grave de todas por rejeitar a graça de Deus. Poucos conhecem profundamente esse conceito bíblico, mas ele é um dos mais impactantes à segunda morte. Um destino além da morte física, uma realidade espiritual que desperta o espírito humano para a eternidade. A Bíblia não fala apenas sobre a morte do corpo, ela também nos alerta sobre a morte da alma. No livro do Apocalipse, aparece várias vezes a expressão segunda morte, também chamada de o lago de fogo eterno. Não se trata de um fim temporário, mas de uma separação definitiva e eterna da presença de Deus. Não é apenas punição,
É a consequência final para quem rejeita a luz, despreza a salvação e escolhe permanecer nas trevas. A imagem mais clara da segunda morte está em Apocalipse capítulo 20. Depois de Satanás ser preso por 1000 anos e libertado por um breve tempo para enganar as nações, ele é finalmente derrotado e lançado no lago de fogo e enxofre, o mesmo lugar onde já estavam a besta e o falso profeta. A Bíblia diz que ali serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Logo em seguida, acontece o julgamento final. Todos, grandes e pequenos, estarão diante do trono branco, e os livros serão abertos. Aqueles cujos nomes não estiverem escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A pergunta que se levanta é por que uma segunda morte? A primeira morte é inevitável, é física. Todos a enfrentaremos. Mas a segunda morte é a separação eterna da alma em relação ao Criador. Ela revela uma verdade tremenda: o ser humano pode morrer. E ainda assim, continuar morrendo, se não escolher o caminho da verdadeira vida que está em Cristo. Mas é importante destacar: a Bíblia não menciona a segunda morte para causar medo, mas para provocar arrependimento. É um alerta divino, um grito de amor chamando a consciência. Esta vida não é tudo. O que escolhemos hoje afeta a nossa eternidade. E há esperança, sim. Há esperança, Jesus disse em Apocalipse 2:11. Quem vencer de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Isso significa que existe uma saída, existe graça, existe uma ponte de volta para todo aquele que crê nele. Você já pensou no que vem depois desta vida? Já perguntou ao seu coração: o que me espera após a morte? Muitos evitam essa pergunta por medo, por não querer encarar a realidade do julgamento. Mas Deus não criou você para viver com medo. Ele te criou para caminhar na luz em comunhão eterna com Ele. E se você escolher andar com Jesus, a promessa é clara: não será condenado, mas passou da morte para a vida. O lago de fogo não foi feito para você a graça assim. A segunda morte não precisa ser o seu destino. Ela é o sinal de advertência para que você escolha a vida eterna em Deus. Não espere o último dia para abrir os livros. Abra o seu coração hoje, para que o seu nome seja escrito no livro da vida e para que a sua alma jamais se perca na escuridão eterna. E se a imagem da segunda morte nos mostra a separação eterna de Deus como algo real e assustador, então há um personagem misterioso nas Escrituras que, ao contrário, aponta para a vida eterna, alguém sem pai, sem mãe, sem data de nascimento, nem de morte, mas que é chamado de sacerdote para sempre. No episódio número 9 da nossa série sobre as passagens mais estranhas e pouco conhecidas da Bíblia, o nome é Melquisedeque, uma das figuras mais simbólicas e poderosas das Escrituras Sagradas. Melquisedeque aparece pela primeira vez em Gênesis capítulo 14, apenas em alguns versículos, mas o suficiente para intrigar estudiosos teólogos e crentes por milênios. A cena ocorre quando Abraão, após vencer reis inimigos para resgatar seu sobrinho Ló, retorna em glória. É então que surge Melquisedeque, apresentado como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele traz pão e vinho, abençoa Abraão e recebe dele o dízimo de tudo. E então Melquisedeque desaparece da história sem genealogia, sem saber onde nasceu ou morreu sem sucessor. Mas esse silêncio não é acidental, é intencional. Serve para transformar sua imagem em um sinal profético extraordinário do próprio Cristo. No Salmo 110, o rei Davi profetiza: Tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Mais tarde, o autor de Hebreus revela o significado pleno dessa profecia. Em Hebreus capítulo 7, Melquisedeque é descrito como sem pai sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de existência. Mas semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente.
Assim ele se torna uma figura que aponta diretamente para Jesus Cristo, não um sacerdote descendente da linhagem levítica, mas um sacerdote eterno, que não oferece sacrifícios repetidamente, pois ele mesmo foi o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. A aparição e o desaparecimento súbitos de Melquisedeque nos ensinam algo profundo em todas as gerações. Deus sempre preparou sinais da graça e da justiça, mesmo antes da lei, antes do templo, antes do sistema sacerdotal tradicional. Melquisedeque é uma testemunha silenciosa de que a verdadeira justiça vem de um relacionamento vivo com Deus, não de estruturas religiosas. Você já se sentiu limitado pelo seu passado, pela sua origem, pelo seu nome? A história de Melquisedeque te lembra que Deus não é limitado por linhagem, história ou sangue. Ele pode te chamar para ser alguém que leva a bênção assim como Melquisedeque fez com Abraão. E ele também está te convidando para um novo pacto, onde Cristo não é apenas rei, mas o sacerdote eterno da tua alma. Melquisedeque foi apenas uma sombra, mas Jesus é a realidade que essa sombra anunciava. E se aquela sombra já foi suficiente para fazer Abraão se curvar e entregar o dízimo, o que nos impede agora, sob a plenitude da graça, de entregar nossas vidas ao Cordeiro, que morreu por nós e vive eternamente para interceder em nosso favor. Se você está buscando um chamado verdadeiro, uma identidade eterna, uma segurança que não acaba, olhe para aquele que é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, aquele para quem todas as profecias apontam Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Se a história de Melquisedeque falou ao seu coração, clique em curtir para que outros também sejam alcançados por essa luz. Inscreva-se no canal para continuar explorando as maravilhas das Escrituras e compartilhe nos comentários o que nessa história tocou a sua alma. Você já duvidou da sua identidade em Cristo? Escreva, talvez as suas palavras sejam a força que alguém precisa para continuar buscando a verdade. Se Melquisedeque é a imagem do eterno sem princípio nem fim, há uma outra visão nas Escrituras que nos transporta, além de toda a lógica humana, um mundo espiritual repleto de símbolos sobrenaturais que desafiam a razão. No episódio número 10, entre as partes mais estranhas e pouco conhecidas da Bíblia, encontramos uma das visões mais magníficas e impressionantes de todas as rodas cheias de olhos descritas por Ezequiel. No capítulo 1 do livro de Ezequiel, o profeta relata ter recebido uma visão do Senhor enquanto estava entre os exilados à beira do rio Quebar. De repente, vindo do norte, aparece uma grande nuvem envolta em fogo resplandecente, irradiando uma luz brilhante, e do meio dessa chama surgem 4 seres viventes com aparência gloriosa e misteriosa. Cada um deles tem 4 rostos de homem à frente de leão, à direita de boi à esquerda e de águia atrás. Possuem 4 asas, pernas retas, com pés como de bezerro brilhando como bronze polido e debaixo das asas mãos humanas. Ao lado de cada criatura há uma roda. E o que torna essas rodas extraordinárias é que uma roda está dentro da outra, permitindo que se movam em qualquer direção sem se virar. Essas rodas são gigantescas, reluzentes como berilo, e em suas bordas há olhos por todos os lados. Elas seguem os movimentos dos seres viventes sem desviar-se e produzem um som retumbante como o rugido de águas poderosas, como o estrondo de exércitos em marcha majestoso, poderoso e aterrorizante. Para muitos leitores modernos, esse é um dos trechos mais difíceis de entender da Bíblia. Mas não se deixe desencorajar pela complexidade das imagens, pois cada detalhe tem um significado profundo. Os 4 rostos representam a plenitude da criação, e os atributos do próprio Deus, o rosto humano simboliza a inteligência, o leão simboliza a autoridade, o boi representa serviço e força, e a águia, a transcendência e a santidade. As rodas cheias de olhos
e em constante movimento são símbolo da presença divina, que vê tudo que se move por toda a parte e que nunca está limitada. Essa visão nos revela que Deus não está preso a um templo, a uma cidade ou a um povo. Ele é o Deus que se move, que enxerga tudo, que conhece tudo. Os olhos nas rodas não são apenas ornamentos estranhos, são um lembrete poderoso de que nada escapa ao olhar de Deus, nem pensamentos, nem intenções, nem lugares escondidos. E acima de tudo isso, sobre os seres viventes, e as rodas está o trono de Deus resplandecente como pedras preciosas. E sobre o trono, a imagem semelhante a um homem à glória do Senhor, que Ezequiel teve o privilégio de contemplar por um instante. Mas por que Deus mostrou essa visão grandiosa, justamente em um lugar de exílio, longe de Jerusalém e do templo? Porque ele queria que Ezequiel e nós também soubéssemos. Sua presença não depende de localização ou circunstância. Mesmo se você estiver em um rio Quebar da sua vida, num lugar de exílio, dor ou esquecimento, Deus continua se movendo. Ele vê você, ouve você e está operando mesmo onde você acha que ele não está. Você está vivendo um momento de desânimo, longe daquilo que considera o centro da fé, da esperança ou da glória. Então lembre-se da visão das rodas de Ezequiel. Deus ainda se move. As rodas dele não pararam. Os olhos dele continuam atentos. A voz dele ainda ecoa. E ele se revelará a todo aquele que ousar levantar os olhos em meio ao exílio e confiar na glória eterna do Senhor. Se as rodas cheias de olhos na visão de Ezequiel nos revelam a onisciência e a presença ativa de Deus, a Bíblia ainda nos leva a um nível mais profundo, onde criaturas colossais, assustadoras e misteriosas surgem para testemunhar sobre a majestade e a soberania absoluta do Criador. No episódio número 11 da série, sobre as passagens mais estranhas e pouco conhecidas da Bíblia, encontramos Leviatã, Beimote e Rem, 3 seres que provocam espanto e reverência até os dias de hoje. Esses seres não são frutos de mitologia ou ficção. Eles são descritos com riqueza de detalhes nos livros de Jó, Salmos e Isaías, cada um com forte valor simbólico. Eles aparecem em momentos em que Deus usa sua criação para afirmar que seu poder vai muito além da compreensão humana. Começamos com o Leviatã, o monstro marinho descrito em Jó, capítulo 41. Uma criatura gigantesca, com escamas como couraça que solta faíscas de fogo pela boca, tem olhos brilhantes como a aurora e cuja respiração exala fumaça. Deus pergunta: quem poderá dominá-lo? Quem ousaria enfrentá-lo e ainda viver? Essa criatura não é mencionada para gerar medo, mas para ensinar. Se o ser humano não consegue subjugar uma criatura feita por Deus, como poderia desafiar o próprio Criador? Depois, vem o Behemote, uma besta terrestre retratada em Jó, capítulo 40. Come erva como boi, mas possui força nos quadris, músculos firmes no ventre e um rabo que se agita como o cedro do Líbano. Seus ossos são como tubos de bronze, seus membros como barras de ferro. É chamado de a obra-prima de Deus, e somente o Criador pode dominá-lo. O Behemote simboliza a força da natureza em sua forma mais bruta e indomável, nos lembrando que toda vida e poder estão sob o controle de Deus. Por fim, o Rei, muitas vezes traduzido incorretamente como unicórnio em versões antigas da Bíblia, mas que na verdade refere-se ao auroquium boi selvagem gigante e extinto. Em Jó 39 e Salmos 92, ele é descrito como uma criatura indomável que não aceita canga, nem se submete ao arado, nem bebe água junto aos bois domésticos. O Rei representa a natureza selvagem, a liberdade e a força rebelde, um retrato do coração humano que resiste ao domínio de Deus. Por que Deus incluiria essas criaturas estranhas em diálogos teológicos tão profundos? Porque ele quer afirmar uma verdade eterna. Ele é o Criador Supremo, e todas as coisas do céu e da terra
e das profundezas do mar estão sujeitas à sua vontade. Deus não precisa justificar suas ações diante do homem, pois ele é a medida da justiça, da sabedoria e do poder. Você já se sentiu diante de um Leviatã, algo grande demais, violento, demais, completamente fora do seu controle? Já enfrentou um behemote, um medo pesado, fixo que você não consegue mover? Ou já lutou com um rei dentro de si, uma rebeldia que não consegue vencer? Lembre-se, Deus não exige que você os vença. Ele só pede que você creia que Ele está no controle deles. Foi diante dessas imagens que Jó se prostrou e declarou: Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E talvez esses seres colossais estejam aí não para te assustar, mas para te conduzir à reverência, ao arrependimento, à adoração. Porque é na humildade da rendição que finalmente vemos Deus com clareza. E você? Qual dessas criaturas está tentando te dominar por dentro? O medo, a aprovação, a rebeldia? Compartilhe nos comentários. Porque às vezes, é justamente quando confessamos que começamos a enxergar Deus mais claramente do que nunca. Se Leviatã, Behemoth e Rem nos deixaram maravilhados com o poder criador de Deus expresso em criaturas gigantescas, há um milagre ainda mais surpreendente nas Escrituras. Um ato que desafia toda a lógica humana, a vida vencendo a morte, com um simples toque em ossos secos. No episódio número 12 da nossa série, sobre os textos mais estranhos e pouco conhecidos da Bíblia, encontramos uma história breve, mas impactante registrada em 2 Reis 13, 20 e 21, onde um morto volta à vida apenas por tocar nos restos mortais do profeta Eliseu. Eliseu, o poderoso sucessor do profeta Elias, havia morrido e sido sepultado. Seu ministério havia terminado, ou assim pensava-se. Um tempo depois, enquanto alguns homens estavam enterrando um outro corpo, foram surpreendidos por uma invasão repentina de saqueadores moabitas. Em meio ao pânico, lançaram o cadáver na cova de Eliseu e fugiram. E então o inacreditável aconteceu. Assim que o corpo tocou nos ossos de Eliseu, o homem morto reviveu e se levantou. Não houve oração. Não houve ritual. Nenhum sacerdote presente. Apenas um toque nos ossos de um homem que havia servido fielmente a Deus. A ressurreição aconteceu. Como isso é possível? Seria feitiçaria superstição. Não, o texto não exalta os ossos, mas sim o poder de Deus que continua operando, mesmo depois que o servo já partiu. Eliseu realizou muitos milagres em vida, mas esse último pós-morte parece ter sido a maneira divina de afirmar que o verdadeiro poder não vem do homem, mas de Deus, e que ele pode agir com o que quiser, até mesmo com ossos. Essa história nos revela 2 verdades profundas. A primeira, Deus é soberano sobre a vida e a morte, e sua unção não é limitada pelo tempo ou pelo corpo físico. A segunda, a vida de um justo deixa marcas espirituais duradouras. A presença de Eliseu, ainda que reduzida a ossos, foi suficiente para alterar o destino de outro homem. Os que enterravam o morto não tinham plano algum. Não sabiam que um milagre aconteceria. Mas Deus sabia e usou aquele momento sem intenção humana para revelar seu poder. E isso nos leva a uma pergunta essencial: o que nós deixaremos quando partirmos deste mundo? Será que a nossa vida carrega tamanha unção, tamanha intimidade com Deus, que mesmo depois da nossa ausência, outros ainda poderão ser tocados por aquilo que semeamos? Talvez não uma ressurreição física, mas restauração espiritual. Esperança, fé, coragem, sementes que continuarão germinando no coração de quem tocamos. Se Deus pode usar ossos para trazer alguém de volta à vida, imagine o que Ele pode fazer com as orações que você já fez, os gestos de perdão que você ofereceu, a fidelidade que você manteve mesmo sem reconhecimento. Nada disso é em vão quando está nas mãos do Deus vivo. Nunca pense que é tarde demais para Deus te usar.
Eliseu estava morto e ainda assim foi canal de milagre. E você, que ainda vive, pode ser ainda mais instrumento vivo, canal de restauração, presença que desperta fé em quem te encontrar. Porque quando o poder de Deus repousa sobre uma vida rendida, nem a morte pode encerrar sua missão. Se até os ossos de um homem morto puderam trazer vida a outro, o que poderá impedir o poder de Deus quando ele opera através de alguém vivo e cheio do Espírito Santo? No episódio 13 das passagens mais estranhas e pouco conhecidas da Bíblia, encontramos uma das demonstrações mais suaves e ao mesmo tempo mais poderosas da unção divina, quando até a sombra de Pedro curava os enfermos. Essa história está em Atos dos Apóstolos 5,15, durante o auge do mover do Espírito Santo na igreja primitiva. Pedro, o mesmo que negou Jesus 3 vezes agora, era um homem transformado, cheio de coragem, fé e poder. Os milagres através dos apóstolos se multiplicavam, e as pessoas começaram a trazer os doentes para as ruas, colocando-os ao longo do caminho por onde Pedro poderia passar. Eles não esperavam uma imposição de mãos ou uma oração direta. Bastava que sua sombra os tocasse, e isso era suficiente para gerar cura. Essa imagem é de uma simplicidade arrebatadora. Nenhuma superstição, nenhum ritual. Pedro não reivindicava a glória, e ninguém dizia que a sombra tinha poder por si só. Mas havia fé, uma fé profunda, sincera, que reconhecia que o Deus vivo habitava naquele homem comum agora, extraordinariamente usado por causa da presença do Espírito Santo. Isso nos leva a uma reflexão vital. O poder de Deus não está preso a formas, palavras ou distâncias. Quando há fé verdadeira, o Espírito pode ultrapassar todas as barreiras, como quando uma mulher tocou a orla das vestes de Jesus e foi curada. Ou quando lenços de Paulo foram levados aos doentes e eles foram libertos. Assim como a sombra é invisível, mas prova da presença de alguém, a ação de Deus pode ser silenciosa, mas profundamente real. Talvez você não seja Pedro. Talvez você nunca pregue a multidões ou realize milagres espetaculares. Mas se você viver cheio do Espírito, até mesmo sua presença, seus gestos, sua compaixão, suas palavras podem ser canais de cura e esperança para quem estiver ao seu redor. Uma palavra dita na hora certa, um ato de bondade sincero, uma oração silenciosa. Tudo isso nas mãos de Deus pode transformar destinos. Você acredita que sua vida pode ser um reflexo da presença de Deus. Você deseja viver tão perto de Jesus que até os que cruzarem seu caminho sejam tocados por paz, luz e amor. Não por causa de quem você é, mas por causa de quem vive em você. Lembre-se, a sombra não tem substância, mas revela que há luz brilhando sobre alguém. Não subestime o poder de pequenos gestos quando vem de um coração cheio do Espírito. Talvez a sombra da sua fidelidade, humildade e obediência seja o lugar onde Deus escolhe escrever milagres discretos, mas eternos. Se essa história da sombra de Pedro te fez refletir sobre o poder silencioso da fé, escreva um comentário abaixo. Pode ser um testemunho, uma experiência vivida, ou simplesmente a frase: "Quero ser um lugar onde Deus possa agir." Talvez suas palavras hoje sejam o sopro que reacende a chama da fé no coração de alguém. Se até a sombra de Pedro foi suficiente para que milagres acontecessem, isso nos revela que Deus não precisa de manifestações grandiosas para agir. Às vezes, tudo o que ele precisa é de um coração simples, dormindo em silêncio. No episódio 14 da nossa série sobre as partes mais estranhas e esquecidas da Bíblia, encontramos uma das histórias mais suaves e profundas, a do menino Samuel, que ouviu o Senhor chamá-lo pelo nome 3 vezes em uma só noite. Esse chamado não aconteceu em tempos gloriosos, mas em uma época sombria na história de Israel. O povo havia se afastado do Senhor, os sacerdotes estavam corrompidos. A palavra de Deus era rara e não havia visões frequentes.
O templo, que antes era lugar de glória, havia se tornado rotina religiosa. E é nesse cenário aparentemente sem esperança que um menino Samuel, deitado ao lado da Arca da Aliança, no lugar mais sagrado de Israel, ouve algo que ninguém mais ouviu há muito tempo: a voz de Deus. A Bíblia diz que no meio da noite, enquanto a lâmpada do templo ainda ardia, o Senhor chamou Samuel. Pensando que era o sacerdote, Samuel correu até ele. Isso aconteceu 3 vezes. Só então ele, alguém que já conhecia a voz de Deus, mas que havia se distanciado dela, percebeu era o próprio Senhor quem estava chamando. E então orientou o menino: quando ele te chamar novamente, diga: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Na 4ª vez, Samuel respondeu exatamente assim. E algo mudou para sempre. A partir daquela noite, Deus não mais falou apenas através de terceiros, ele falava diretamente com Samuel. E aquele menino se tornou um dos maiores profetas da história bíblica, ungindo reis e conduzindo a nação com integridade e temor ao Senhor. Essa história é mais do que um relato emocionante, ela é um convite íntimo. Porque Deus ainda chama. Ele não fala apenas com adultos, com líderes, com os que têm títulos. Ele também fala com crianças com corações puros, com aqueles que talvez nem saibam que podem ouvi-lo. E mais ainda, ele continua chamando. Às vezes em meio à agitação do dia, mas quase sempre no silêncio da noite, quando as vozes se calam, quando o coração desacelera, quando a alma começa a ouvir. Você já ouviu esse chamado, talvez não em voz audível, mas naquela inquietação suave no coração que te pede para orar, para voltar, para perdoar, para recomeçar. Pode ser que o Senhor esteja te chamando hoje, não genericamente, mas pelo nome. Assim como ele não disse: ei, menino, mas Samuel. A questão não é se Deus está chamando. Ele está. A pergunta é: você está ouvindo? Em um mundo onde tudo grita, a voz de Deus permanece suave, paciente e constante. E com uma resposta simples como a de Samuel: fala, Senhor, estou ouvindo, uma nova história pode começar. Não espere uma trombeta do céu. Não exija um sinal extraordinário. Apenas entre no silêncio. Desligue o barulho do mundo. Pergunte, Senhor, estás me chamando? Porque se você realmente quiser ouvir, Deus jamais ficará em silêncio. Ele está te chamando no escuro pelo nome com uma missão maior do que você imagina. E tudo pode começar hoje à noite com um simples sussurro: Senhor, estou ouvindo. Se a doce voz de Deus pôde transformar o destino de um menino como Samuel, o que acontece quando alguém ignora deliberadamente essa voz e se exalta como se fosse igual ao próprio Deus? No episódio 15 da nossa série, sobre as passagens mais estranhas e pouco conhecidas da Bíblia, encontramos uma das lições mais impressionantes e assustadoras sobre o orgulho humano, a história do rei Nabucodonosor, que enlouqueceu e viveu como um animal, até reconhecer a soberania do Altíssimo. Nabucodonosor era o homem mais poderoso do Império Babilônico, um império vasto, rico e esplendoroso. Ele conquistou reinos, ergueu monumentos e transformou Babilônia numa das maravilhas do mundo antigo, com destaque para os lendários jardins suspensos. Com tanto poder, ele passou a acreditar que era o centro de tudo, o autor da sua própria glória. No livro de Daniel, capítulo 4, o próprio rei conta um sonho perturbador, uma árvore imensa que tocava os céus abrigando pássaros e animais, visível a todos os povos. Mas um anjo desce do céu e ordena que a árvore seja cortada, deixando apenas o toco preso com correntes de ferro. E então se ouve uma sentença: coração humano lhe será tirado e será dado o coração de animal, e 7 tempos passarão sobre ele. Nenhum dos sábios do império pôde interpretar o sonho, apenas Daniel, cheio do espírito do Deus vivo. Ele revelou a árvore, era o próprio rei. Deus estava advertindo que, por causa do seu orgulho, ele perderia a razão e viveria como um animal,
até reconhecer que só o Senhor governa sobre tudo. Daniel ainda implorou que o rei se arrependesse, ajudasse os pobres, mudasse de atitude. Mas o tempo passou e o alerta foi esquecido. Até que um dia, enquanto o rei contemplava do alto seu palácio e dizia com arrogância: "Não é esta a grande Babilônia que eu construí com o meu poder?" E para minha glória uma voz dos céus bradou: "O teu reino foi tirado de ti." E naquele mesmo instante a palavra se cumpriu. Nabucodonosor perdeu a sanidade, foi expulso do palácio, passou a viver entre os animais comendo capim como boi, com os cabelos crescidos como penas, e as unhas como garras, por 7 longos anos. A imagem de um rei antes temido pelo mundo, agora rastejando, como um animal sem consciência, sem dignidade, é uma representação dramática da queda provocada pelo orgulho. Quando o ser humano se vê como Deus de si mesmo, como dono de seu destino e origem de suas conquistas, o fim é sempre destruição, confusão e vazio. Mas a história não termina em tragédia. Após 7 anos, algo mudou. Nabucodonosor ergueu os olhos aos céus e, com esse gesto de humildade, sua razão voltou. Ele adorou a Deus, reconheceu sua soberania eterna e declarou que todos os reinos são como nada diante dele. E então, foi restaurado em posição honra e principalmente em consciência espiritual. Ele voltou ao trono como um homem diferente. E sua primeira ação foi exaltar o nome do Deus Altíssimo, o único digno de glória. A história de Nabucodonosor ressoa até hoje. Você pode não ser rei de uma nação, mas se há áreas na sua vida onde Deus não reina, se você acredita que tudo que tem vem apenas do seu esforço, você está mais próximo da queda do que imagina. Mas você não precisa esperar perder tudo para olhar para o alto. Você pode se curvar agora em arrependimento e humildade e descobrir que Deus está esperando com braços de restauração. Não permita que o orgulho obscureça sua visão espiritual, pois só quando você se curva é que pode ver os céus. E só quando você se prostra, Deus o levanta da escuridão e te guia para uma vida plena na sua justiça eterna. Se Nabucodonosor, o homem mais poderoso do seu tempo, teve que se rebaixar como um animal para aprender a humildade diante de Deus, então uma cena muito mais breve, porém igualmente poderosa, nos mostra outra verdade dolorosa, quando o ser humano se depara com a santidade e o sacrifício de Jesus Cristo. Todas as máscaras caem e a verdadeira fraqueza da alma é revelada. Neste episódio final da nossa série, sobre passagens estranhas e pouco conhecidas da Bíblia, encontramos um detalhe quase desconcertante: um homem fugindo nu, na noite em que Jesus foi preso. Essa história aparece apenas em Marcos 14, 51, 52. Quando Jesus foi traído por Judas e soldados romanos invadiram o jardim do Getsêmani para prendê-lo, os discípulos fugiram em pânico. Mas em meio à confusão, o evangelista Marcos acrescenta um detalhe singular. Um jovem o seguia envolto apenas com um lençol. Tentaram agarrá-lo, mas ele deixou o lençol e fugiu nu. Esse trecho é curto, sem explicações, sem nomes e aparentemente sem relevância direta para a narrativa. Então, por que ele está ali? Muitos estudiosos acreditam que esse jovem era o próprio Marcos e que essa menção anônima é uma confissão humilde e honesta. Mas mais do que um registro histórico, o que realmente importa aqui é o significado espiritual profundo escondido nesse ato de fuga. Imagine a cena noite escura, soldados invadindo tochas acesas, gritos traição. Jesus, aquele que seus seguidores acreditavam ser o poderoso Messias, agora se mostra vulnerável, preso sem resistência. Nesse momento, todos os sonhos e expectativas de vitória militar desmoronam. O jovem que ainda o seguia até ali sucumbe ao medo. Quando tentam prendê-lo, ele foge desesperado, deixando para trás até sua única cobertura. Por que isso é importante
porque essa imagem é símbolo da alma humana nua, diante da santidade de Cristo. Nos momentos cruciais, toda a aparência de religiosidade, toda a coragem superficial, toda a autoconfiança, tudo se desfaz. O ser humano fica nu, exposto sem defesa, e ao invés de se render, ele foge por medo, vergonha, ou por não estar pronto a se entregar. Esse jovem fugindo não é diferente de Adão e Eva no Éden. Quando o pecado foi revelado, também tentaram se esconder de Deus por reconhecerem que estavam nus. E aqui, a nudez não é apenas física, é a vulnerabilidade moral e espiritual do coração ainda não revestido pela justiça divina. Mas esse episódio também carrega esperança. Porque mais tarde, Marcos, aquele que talvez tenha fugido naquela noite, tornou-se autor de um dos 4 evangelhos, levando a mensagem da salvação a milhões. Sua fuga não foi o fim, mas o início de um caminho de restauração. E essa é a mensagem mesmo, se você já fugiu mesmo se esteve nu em sua vergonha. Se você voltar, Deus pode te vestir com a graça e te enviar para anunciar sua glória. Você está fugindo. Existe algo no seu coração que teme a presença santa de Deus. Algum pecado que te faz sentir envergonhado, exposto e indigno. Lembre-se, os que já fugiram. São justamente aqueles que Deus mais usa quando se arrependem e se rendem dizendo: Senhor, não tenho mais nada a esconder. Veste-me com a tua presença. E talvez, no momento em que você se sente mais exposto, seja exatamente quando Deus começa a te cobrir com o manto da justiça, não para esconder, mas para curar, e te enviar com uma história real cheia de graça, como foi a de Marcos. Porque é nessa nudez sincera que a graça começa a agir. Talvez tudo o que acabamos de ouvir tenha lhe causado surpresa ou até confusão. Mas são justamente essas passagens estranhas da Bíblia que provam de forma viva que a palavra de Deus não cabe nos limites da lógica humana. Ele não fala como nós falamos. Ele age além dos padrões que conhecemos. E por isso, cada história, cada imagem, por mais absurda ou misteriosa que pareça, é na verdade uma porta espiritual à espera de ser atravessada. Pode ser uma porta que leva ao arrependimento. Pode ser um chamado ao despertar. Ou pode ser um convite para entrar mais fundo na intimidade com o Senhor. Porque a Bíblia, mais que um livro, é uma sinfonia de amor, justiça e mistério. As partes estranhas não estão ali para te fazer duvidar, mas para te fazer desejar. Não estão para fechar seu coração, mas para abri-lo e perguntar: Senhor, o que tu queres que eu veja? E se hoje você estiver pronto para fazer essa pergunta, então você já não é apenas um ouvinte, você é um buscador. E Deus sempre revela mais profundamente àqueles que o buscam de todo o coração. Que essas coisas estranhas se tornem espelhos da sua própria alma. Que cada capítulo da Escritura, mesmo os mais difíceis, seja um convite para uma vida nova. E se hoje algo em seu coração foi tocado, compartilhe-se este vídeo, pois em algum lugar, outra alma também pode estar esperando ser alcançada por algo estranho vindo de Deus. Você está pronto para abrir a Bíblia e ouvir a voz dele,